Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mensagem aqui do canal. E a mensagem de hoje ela está poderosa para realmente edificar a tua vida. E eu vou começar hoje com um texto bastante conhecido, mas que talvez você ainda não tenha visto ele na perspectiva como eu vou apresentar para você. Então eu quero que você abra comigo lá no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 1. O livro de Atos ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos, porque em cada um dos capítulos o Espírito Santo vem trabalhando de uma forma diferente em cada um dos capítulos de Atos. E eu vou trazer uma pregação para vocês aqui sobre o agir do Espírito Santo em cada um dos capítulos de Atos. Então, eu acredito muito que ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos, mas os apóstolos se permitiram serem usados pelo Espírito Santo para realizar grandes coisas. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que mexeu bastante comigo e me fez repensar algumas coisas diferentes. A gente precisa entender que em diversos momentos da nossa vida, Deus nos coloca em processos e cada um desses processos servem para nos ensinar algo. E esse ensinamento ele não pode ficar retido somente para nós. Nós devemos compartilhar esses ensinamentos com outras pessoas. E lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir-lhe esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esse é um texto bastante conhecido, muitas pessoas já pregam sobre esse texto, mas eu quero trazer para você hoje uma perspectiva que talvez você ainda não conheça. O primeiro momento desse texto, ele nos conta que Pedro e João estavam indo ao templo, uma ação rotineira da vida de todo cristão. Nós normalmente vamos ao templo toda semana para orar, vamos até a igreja, para orar, para ter um momento de comunhão, e eles estavam em uma situação rotineira da vida deles, estavam indo até o templo orar. E o que acontece? Nesse dia aconteceu algo diferente. Se Pedro e João estavam indo orar, acredito eu que eles já tinham passado outras vezes por aquele lugar, mas nesse dia algo diferente aconteceu. Eles se encontraram com um homem que era levado diariamente à porta do templo. E eu acho que o que eu quero que vocês entendam aqui, que é muito interessante, é que esse homem, todos os dias, tinha alguém que levava ele até a porta do templo. Ou seja, todos os dias tinha alguém que pegava ele na casa dele e levava ele até o templo para que ele pudesse ficar na porta do templo pedindo esmolas. Mas naquele dia ele teria encontro com dois homens que não seriam como qualquer outro. Porque aquelas pessoas que levavam ele até a porta do templo estavam dando para ele aquilo que ele queria. Mas naquele dia ele ia se encontrar com duas pessoas que dariam para ele aquilo que ele precisava. E eu quero que você comece a aprofundar nesse texto junto comigo, de forma a entender que o nosso papel enquanto cristão é entender aquilo que as pessoas precisam e não aquilo que elas querem. E nós também precisamos entender isso para a nossa vida, porque muitas vezes nós brigamos com Deus pedindo para Deus aquilo que nós queremos e não aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E você precisa entender que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele vai te entregar aquilo que você precisa e não necessariamente aquilo que você quer. Aquilo que você quer, Ele também tem a intenção de te dar, mas Ele vai te preparar para receber aquilo que você quer. E eu quero que você entenda que às vezes nós passamos muito tempo pedindo para Deus somente aquilo que nós queremos. Esse homem pedia todos os dias para que alguém levasse ele até a porta do templo. E todos os dias aparecia alguém que dava para ele aquilo que ele queria. As pessoas davam para ele a locomoção até o templo e davam para ele esmolas na porta do templo.
E esse homem, desde que ele nasceu, ele é levado à porta do templo. Provavelmente ele teve um período em que os pais cuidaram dele, mas depois os pais cansaram de cuidar dele e então começou a ser levado para a porta do templo. E ali ele pedia esmolas todos os dias, mas naquele dia algo diferente ia acontecer com ele. Uma pessoa ia olhar no fundo dos olhos dele e entender aquilo que ele precisava e não aquilo que ele queria. E muitas das vezes essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo recebe as nossas orações e ele traduz para Deus exatamente aquilo que nós precisamos. Eu quero que você pare para pensar em algumas orações que você já fez. Se Deus cumprisse todas as orações que você já fez, provavelmente algumas pessoas já teriam morrido, você já teria se afundado em alguma outra área da tua vida. A gente precisa começar a compreender que se o Espírito Santo não traduzisse as nossas orações, nós teríamos grandes problemas por termos todas as nossas orações atendidas. Uma pessoa, quando ela ora pedindo para que Deus tire a vida dela, o Espírito Santo chega até Deus e fala assim: olha, ele está pedindo a morte, mas não é isso que ele quer. Ele quer simplesmente ter a dor dele amenizada dentro do coração. E esse homem passava por isso todos os dias. E as pessoas não tinham a sensibilidade de entender aquilo que ele verdadeiramente precisava. Mas nesse dia ele encontra com dois homens. E o verso 4 continua, o verso 3 continua. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. O que ele está fazendo aqui? Seguindo a rotina tradicional dele, pedindo esmola. Mas aí no verso 4 acontece algo diferente. Pedro, fitando-o juntamente com João. O que significa esse fitando, Daniel? Olhando profundamente nos olhos dele. Disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ou seja, ele olhava para eles esperando receber o que todo mundo dava, que era uma esmola. E talvez deles ele estava esperando uma esmola ainda maior. Talvez ele já conhecesse a Pedro e a João e sabia que eles tinham a fama de ser pessoas boas, pessoas que ajudavam os outros, e ele deve ter pensado: eles vão me dar uma esmola tão grande que talvez eu não vá mais precisar voltar aqui. Ou então eles vão me dar uma esmola que vai ser o suficiente para que eu consiga viver até a próxima semana ou até o próximo mês sem precisar pedir esmola. E isso muitas das vezes é as nossas orações. Nós pedimos para Deus aquilo que para a gente poder viver mais um mês, para a gente poder viver mais uma semana, quando a intenção de Deus é nos levantar para que nós possamos ter tudo aquilo que precisamos para o resto da vida. Esse homem estava olhando apenas para a necessidade dele. Ele queria ter as suas necessidades atendidas pela oração, mas na verdade o que Deus queria fazer com ele era não só dar para ele atender a necessidade, mas prosperar ele, de modo que toda a geração futura dele fosse beneficiada por aquilo que ele recebeu. E então esse homem começa a pedir esmola, e ele tem agora uma esperança muito grande de que Pedro e João vão dar para ele uma esmola tão boa que ele vai conseguir viver bem pelo resto do mês, ele vai conseguir sobreviver, ele não vai precisar mais voltar à porta do templo para pedir esmola. Mas o que ele não sabia é que naquele dia ele não ia receber só algo que iria mudar o mês ou a semana dele, ele iria receber algo que iria mudar toda a vida dele. E o texto continua. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aqui entra um aprendizado maravilhoso. A nossa vida foi feita para transbordar na vida de outras pessoas. Às vezes Deus não atende a tua oração porque o teu coração não está alinhado com aquilo que você está pedindo. Às vezes você está pedindo: Senhor, me dá uma empresa, mas o seu coração está alinhado somente com: eu vou ter uma empresa, eu vou prosperar e eu vou ter várias pessoas que vão estar me servindo, que vão estar fazendo isso, fazendo aquilo. E às vezes, se Deus te prosperar hoje, você perde o seu coração amanhã. E você precisa compreender que em todo momento Deus vai estar sempre te pedindo que você sirva, que você entregue algo para alguém, porque a vinda do próprio Messias foi para servir. A Bíblia nos diz: aquele que é grande veio para servir, o Filho de Deus veio para servir e não para ser servido. Então a vida de Jesus foi uma vida de entrega e a nossa vida também precisa ser uma vida de entrega. E o que me chama a atenção nesse texto é que Deus não pede nada que Ele já não tenha nos dado.
Porque esse homem pede ouro e prata, esse homem pede uma esmola, mas Pedro olha para ele e fala assim: isso eu não tenho, mas o que eu tenho, ou seja, aquilo que Deus já entregou para ele, isso eu te dou, que é o quê? Que é o poder da palavra, que é a autoridade espiritual. E Pedro olha para ele e fala assim: levanta e anda. Mas o texto não acaba aqui. Porque às vezes nós temos a nossa mentalidade muito limitada e a gente acredita que somente dar uma palavra é o suficiente. Mas você tem que entender que a sua vida é uma vida de serviço e às vezes você apenas dar uma palavra não é o bastante. Porque lá na continuação do verso, no verso 7, vai dizer o que Pedro fez. Pedro lançou a palavra sobre ele, aquele homem já estava curado, mas Pedro foi além. Pedro entregou muito mais do que foi pedido para ele. Isso daqui é uma chave que você não pode perder. Você quer realmente ser abençoado por Deus? Faça muito mais do que Ele está te pedindo. Daniel, mas aonde é que está a base bíblica para isso? Nós temos um texto aonde vai dizer o seguinte: se o servo faz somente aquilo que lhe é pedido, esse é chamado de servo inútil. Ou seja, se você faz apenas aquilo que te é pedido, você é considerado como inútil. Mas quando você faz mais do que é pedido, aí você entra no nível da excelência. Essa é a linguagem que Deus trabalha. E eu quero que você pare para pensar o sentido da ingratidão. Deus já te entrega tantas coisas a mais daquilo que você pede, por que você não se esforça para entregar um pouco a mais quando Ele te pede algo? E Pedro aqui faz exatamente isso. Pedro lança a palavra para ele. Quando Pedro lança a palavra, aquele homem já estava curado. Por quê? Porque aquilo que Pedro tinha, que era a unção, que era o poder e a autoridade do Espírito Santo, Pedro já tinha concedido a ele. E Pedro já tinha lançado a palavra. E a Bíblia diz que nenhuma palavra lançada volta vazia. Aquele homem já tinha sido curado a partir do momento em que Pedro orou por ele. Quando Pedro usa a autoridade do nome de Jesus, aquele homem já estava curado, mas Pedro vai além, porque no verso 7 diz o seguinte: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Pedro não apenas lançou sobre ele a palavra, Pedro ajudou ele a tomar posse da palavra que foi lançada sobre a vida dele. E eu quero que você entenda que aquilo que você tem é exatamente aquilo que Deus vai pedir para você. Deus não vai pedir que você entregue R$1 milhão para uma instituição de caridade se Ele ainda não te deu isso daí. E às vezes você olha para a sua vida hoje e fala: Daniel, mas eu não tenho absolutamente nada para entregar para alguém. Você sabe orar? Você sabe ler a Bíblia? Então Deus já te entregou alguma coisa. E Deus não vai te entregar mais enquanto você não usar tudo aquilo que Ele já te entregou. E o grande problema é que nós queremos sempre pedir mais para Deus, quando nós não estamos usando nem mesmo aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Pedro poderia muito bem ter olhado para aquele homem e falado assim: não tenho esmola hoje, e entrado para o templo. Mas Pedro olha para aquele homem e fala assim: eu não tenho o que você está me pedindo, mas eu tenho o que você precisa. Porque aquilo que você precisa, o meu Deus já me entregou, que é a autoridade do nome de Jesus. Então levanta, anda. E mais do que isso, Pedro segura ele pela mão e ajuda ele a realmente acreditar nessa palavra. Existem pessoas que às vezes você simplesmente lançar uma palavra não vai ser o suficiente. Você vai precisar pegar essa pessoa pela mão e ajudar ela a caminhar em cima da palavra que foi lançada para a vida dela. E isso serve para todas as pessoas, isso às vezes serve para a tua família, isso às vezes serve para os teus amigos, para as pessoas que estão próximas a você. Por isso, comece a exercer e a usar aquilo que Deus já te entregou. Mas o que é mais interessante é que o verso não acaba. O verso continua lá no verso, na segunda metade do verso 7. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. A vida toda daquele homem, ele nunca tinha entrado no templo, ele tinha ficado somente na porta. Algo impedia ele de acessar aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas por meio de uma palavra, agora ele consegue mudar toda a geração. Ele estava pedindo algo para passar o mês, Deus deu algo para ele que iria mudar toda a vida dele. Ele estava pedindo algo que fosse ajudar ele a passar a semana, Deus entregou para ele algo que mudaria toda a vida dele. Entenda, Deus não quer mudar só o teu mês, só a tua semana, Ele quer mudar toda a tua história. E muitas das vezes Ele vai te entregar somente aquilo que você precisa. E eu quero que você olhe para esse texto de uma maneira diferente. Pedro e João não entraram na história porque receberam muito de Deus. Pedro e João não entraram na história porque foram milionários. Pedro e João não entraram na história porque Deus deu para eles algo extraordinário. Eles entraram para a história porque eles usavam aquilo que Deus já tinha entregado na mão deles.
E quando você começa a compreender que você entra para a história, quando você usa aquilo que Deus já te entregou, você começa a caminhar em outro estilo de vida. E as pessoas que estavam ali começaram a ver o que aqueles dois tinham feito na vida daquele homem. E aí eles ganham a oportunidade de falar do Evangelho e começam a falar. Eles entram para a história porque eles souberam como servir alguém que precisava. E eu quero que você olhe para esse texto muitas outras vezes, ao longo da tua semana. E eu quero que você olhe para a tua vida agora, você comece a olhar o que foi que Deus já te entregou, que você pode usar na vida de alguém. Se tem alguém na tua vida se tem alguém na tua família que está doente, não tenha medo de impor as mãos sobre ela e orar para que ela sare. Se tem alguém na tua família, ao teu redor, que está precisando de uma libertação, não tenha medo de colocar a mão sobre a cabeça dela e orar para que ela seja liberta. Se tem alguém precisando de fortalecimento emocional, não tenha medo de colocar a mão na cabeça da pessoa e orar por ela. Às vezes as pessoas não precisam de dinheiro, às vezes elas só precisam de tempo, às vezes elas só precisam de atenção, às vezes elas só precisam da autoridade que Jesus já concedeu sobre a tua vida. Se você quer verdadeiramente entrar para a história, você só vai conseguir entrar quando você começar a servir as pessoas. Porque a nossa vida serve para ser uma vida de servidão. Quanto mais você serve, mais você é reconhecido no reino de Deus. A Bíblia vai nos dizer: aquele que dá é quem mais recebe. Ou seja, o quanto que você realmente está se entregando para mudar e transformar a sua geração. E o texto continua. No verso 9: viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, e assentando à porta formosa do templo, se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esse homem se tornou um testemunho vivo, e por meio da vida dele, muitas outras pessoas vão ser salvos, porque viram aquilo que Deus operou na vida dele. Mas entenda que muitas bênçãos Deus realmente faz cair do céu, mas a maioria das bênçãos, Deus vai usar outras pessoas para realmente transformar a vida de alguém. E eu quero que você pare para refletir que às vezes você está retendo a bênção que alguém precisa. Você, às vezes, está segurando o milagre que alguém precisa, simplesmente porque você tem vergonha de abrir a tua boca e usar a autoridade que Deus já te concedeu. Por isso eu quero te chamar para ir para um novo nível, para ir para um nível cada vez mais profundo, de usar aquilo que Deus já te deu, de abrir a tua boca e usar a autoridade. Você pode falar, Daniel, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre entregar o teu tempo, sobre ensinar a respeito da Bíblia para alguém, sobre orar para alguém que precisa. Eu estou dizendo sobre verdadeiramente cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer aqui nessa terra. E quanto mais você faz para Deus, mais próximo dele você chega. Oh, aleluia, isso é poderoso. Quanto mais você se entrega para outras pessoas, mais próximo do caráter de Cristo você chega. E quanto mais próximo de Cristo, mais próximo do Pai. Grave essa palavra no teu coração e que você possa verdadeiramente ser usado como canal de bênção para a vida de outras pessoas. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho lhe pedir que o Senhor venha dar sobre nós uma autoridade nova, que o Senhor venha nos preparar, Senhor, para verdadeiramente nos entregarmos para ajudar a vida das pessoas. Que nós possamos, Pai, sermos usados por Ti, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, executar e cumprir aquela palavra que o Senhor deixou para nós, de que nós faríamos coisas muito maiores do que aquelas que o Senhor fez. Então, Espírito Santo de Deus, vem tomar conta do nosso ser, vem nos dar o teu poder e a tua autoridade, para que nós possamos abrir a nossa boca e abençoar a vida de outras pessoas. Que nós sejamos verdadeiramente um canal de bênção, que nós possamos ajudar as pessoas a se levantarem, que nós possamos ajudar as pessoas a verdadeiramente viver uma nova fase de vida, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor derrame sobre cada um que está ouvindo essa mensagem hoje o teu fortalecimento, a tua autoridade e o teu poder em o nome de Jesus. E que a paz, a saúde, a prosperidade e a sabedoria do alto possam acompanhar essas pessoas todos os dias da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe e prospere cada vez mais a tua vida. Que você seja cheio de sabedoria para saber orar aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Que Deus te abençoe. Você tenha uma excelente semana guiada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus.